mais de 18 mil reais. 50 mil reais em alguns meses. 32 mil reais, 223. Eu já faturei mais de 100 mil reais. Alguns minutinhos do seu ano para te mostrar algo que pode mudar a sua vida inteira. É só disso que eu preciso. Agora, o que vocês acham que a gente deveria cobrar por uma publicidade no Primocast? Cara, como que vocês chegam a uma conclusão disso daí? Como assim, 100 mil reais? Que isso, Kaique? Você tá muito Mas é por hein, cara? inserção só. Então tá... Bom, a gente precisa... Só pra usar camiseta. Como é que a gente faz lá de um jeito... A gente começou... Cara, porque assim... Vocês mudaram esse mercado de anunciar em podcast, né, porque cara? assim... falando disso hoje. a gente tava falando disso hoje, inclusive. Porque, cara, imagina que não existia um cenário. Existia o Flow Podcast que deu certo. O Flow Podcast deu certo. E aí não tinha... a receita que eu tinha, ela era uma receita de AdSense e um patrocínio aqui e ali, não sei o quê, mas era um mercado que não existia. Não tinha ninguém olhando pra ele de verdade. As marcas não estavam olhando Acho que o pra ele mercado de verdade. podcast, acho que literalmente, acho que uma meia dúzia de podcasts ganhava dinheiro. É porque... Literalmente. Sim, é verdade. E aí, cara, pra vocês terem uma ideia, assim, com esse lance do... Teve uma época que o iFood tava patrocinando todos os podcasts. Cara, a gente que fez... iFood, por favor, a gente come, Fomos né? nós que fizemos o Media Kit lá pra apresentar esse mundo pros caras. E aí um monte de gente se beneficia disso, porque assim, a nossa ideia sempre foi, por que a gente criou outros programas também? Vamos criar um cenário. Se a gente tem um cenário forte, automaticamente a mídia vem. Automaticamente. Então criar um cenário foi uma, assim, é legal pra... A gente ajuda outras pessoas, mas a gente se ajuda também, sabe? A gente cria ali um ecossistema saudável que a gente consegue atrair marcas para aquilo. Então assim, um esforço que a gente fez no começo foi de não prostituir o mercado, no sentido que a gente já via muitos influenciadores prostituindo. Tipo, as marcas, elas sacaram, por exemplo, que se ela pega um cara médio, manda um kit pra ele, o cara vai fazer lá o stories, vai postar o vídeo, não sei o que, de acontece com um graça. cara grande também. Acontece. Acontece. Às vezes Um cara gigante, às vezes quase 8 milhões de seguidores, acontece também. o cara ganha... Qualquer bugiganga, o cara é puta, ganha acontece pra caralho. ganha joguinho, ganha controle. Põe um nossa. adesivo em cima, já era. Meu Deus. Cara, a fazendo. gente é tão chato com isso. Vocês são ridículos. Não é nem que a gente é chato. Eu não faço story de qualquer Ué, e coisa. ela que eu vestiu recebo. a carapuça. Vestiu Não, a carapuça. Eu falei que acontece. Não. Tem uma regra pra eu fazer isso. Tem que Não ter um tem uma regra. relógio de madeira. Qual que é a regra pra eu fazer isso? Tem que ser do Zelda ou tem que ter um adesivo do preto. É tipo isso. E também, sei lá, às vezes o Thiago tá de saco cheio e paga 40 mil reais em algumas coisas. E corte de cabelo. Corte de cabelo. Não, Tudo mas bem. se for- se é um bagulho que toca... Cara, não tem nenhum problema você fazer isso, é um bagulho que toca o teu coração, de certa forma. Sim. Agora, o complicado... Exato, Igor. É. complicado é quando você faz pra qualquer coisa. Já vi uns caras ganhar uma bolsa com uns equipamentos lá mais ou menos, uma galera mais ou menos, moleque grande, Tipo ganhar um café, assim, e né? fazendo umas paradas lá, não sei o que. E aí... Entendeu? Para, velho. Fica mais complicado. Então, assim, aí a gente meio que... olhando números e analisando, e assim, eu e o Monarca, a gente já tinha uma vivência de internet, Sim. então a gente já tinha uma ideia mais ou menos ali das paradas, e também com toda uma análise que rolou lá na parada, a gente foi chegando nos números assim, a galera foi aceitando pagar. Então a galera foi aceitando pagar, então vamos manter aqui, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai subindo, e deu certo. Essa matemática do anúncio, da publicidade, assim, com o influenciador, eu acho que é uma coisa que não tem uma exatidão. Você meio que vai sentindo o mercado, verdade. meio que você vai adaptando, vai sendo meio uma relação de investimento, retorno também da marca, e o negócio vai se formando. É porque tem um pouco também como a passagem do avião, né? Porque assim, poxa, você imagina que, né, no modelo de negócio do Flow, você tem um espaço para anúncio, e aí você vai fazer um episódio, né? E aí, poxa, vamos supor que o Flow cobre 100 mil reais, né, por espaço publicitário, né, por inserção. E aí, de repente, você vai fazer um episódio, você já está com um convidado, né? Já anunciou para a turma que você vai fazer um episódio, você não tem nenhum anúncio contratado para esse episódio. Se você fizer ele sem um anunciante, né, você vai ter o seu custo, né, você tem equipamento, você tem as pessoas trabalhando, você tem tudo isso, mas você não gera receita. Você vai ter o AdSense depois, né, que vai vir tanto episódio quanto corte. Então, é como o aceno do avião. O avião vai decolar. Cara, já gastou combustível, é o mesmo custo fixo, não tem um custo marginal tão alto para cada passageiro a mais. Pô, a gente viaja de Gol, viaja de Latam e recebe uma bolachinha às vezes a mais, né? Então é um custo muito baixo, né? Acho que os caras até devem ganhar muito disso daqui, porque não é possível, né? Não é possível, é sacanagem daqui. Você vai voar 3 horas de voo,
O cara pode dizer que é salgado ou doce. Salgado, vem 2 bolachas que não tem nem disponível pra comprar. Aí você pede uma água adicional, o cara fala, tá bom. Olha com cara feia. Só quero. Você quer água ou café? Tem Eu 2 falo, mercados. Os 2. Aí fala, os 2? Que água e café? Pô! Café Os já tem dois. água e café junto. É isso. Mas café é feito com água, né? Então, fechado, cara. Então, quando a gente fala disso, pô, vai entrar no episódio agora. Pô, é 100 mil reais. Pô, mas se ele fizer por 40 ou 50 mil, pô, é lucro nesse momento, entendeu? Então acho que Sim. tem um pouco desse Você taxímetro. fecha o pacotão, né? Mas tem isso também, A né? conta básica é, se qualquer anunciante investir hoje num Google Ads, Aham. colocar num vídeo do YouTube, inclusive, ele vai gastar ali os seus, talvez, 5 mil reais para 100 mil views. Né? Então, 5 mil reais pra 100 mil views. isso se ele comprar hoje, Tá comprar aqueles 30 segundos pré-episódio. Perfeito. Isso não com a gente, com o próprio YouTube, lá no Google Ads lá. Então, se eu pegar 1 milhão de views, eu tenho aí 50 mil reais de receita. Quanto você Peraí, se recebe você para cada 1 milhão pegar- de views? Se você pegar 1 milhão de views, certo? Tá. Pega a conta. Quanto você gasta para Putz, uma cara. view? Quanto, Não, isso, versus isso, assim, o que ele versus tá quanto falando você é... ganha para uma view? Quanto que a gente ganha? Putz, assim, em termos do que? De publicidade? De AdSense mesmo. De AdSense. Putz, cara, a gente hoje. Quer ver? É uma AdSense grande. É 10 doleta por Cara, cada eu acho mil que a views. gente tá num nicho, né? Acho que super, né, privilegiado. Hoje Sim, a de gente. fato. Eu diria que para cada 3 milhões de visualizações, a gente ganha 10 mil dólares. 3 milhões. Ou seja, para cada 1 milhão de visualizações, a gente ganha mais ou menos 3,3 milhões de dólares. A gente ganha 15 mil reais a cada 1 milhão de views. Aham. Isso. 15 mil reais. Quanto você acha que cobram para te colocarem em 1 milhão de... É mais ou menos o dobro, não é? Porque eu fico com mais ou menos 55% da receita. É até né? mais se você for pensar na custo por... que agora você está usando um exemplo real, então para... no seu nicho é mais caro essa view. Perfeito. A view média é um pouco mais barata, mas ainda assim tem essa equiparação. Quando eu falo que eu vou pegar a pessoa e vou jogar só no meu principal mais cortes para 5 milhões e vou cobrar dele 100 mil, olha como fica barato. E isso valorizou verdade, muito a publicidade é em verdade. podcast, a questão dos cortes. Que agora você fala assim, cara, sua marca não vai estar mais aqui, vai estar em tudo quanto é lugar Exato. aqui. E eu acho que uma coisa que às vezes a marca não fica fazendo essa conta também, né? Ah, pô, eu coloco aqui em mídia, né? Ou coloco direto no podcast. É que aqui, por exemplo, cara, você vai ter o Thiago Nigro. né? Exatamente. Você vai estar usando a imagem dele, ele falando, você vai ter Você lá aluga o Igor autoridade, falando né, da também. sua marca. Você vai ter o Sim. efeito associativo dele e da sua marca junto, né? O negócio pode estar na mesa, pode estar vestindo o negócio, tá falando, tô dando CTA, né? Tô dando uma ordem Agora, de venda.